Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa análise de benchmarks FICUB, me chamo Alan. Hoje, dia 4 de agosto, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Bora lá, pessoal. Então, o gráfico do Ibov, né? Ele vem na movimentação de queda. Então, deu aqui uma pernada para baixo, fez um leve repique, bateu cabeça para baixo, fez repique, bateu cabeça para baixo. Recentemente ele fez esse repique, apontou para baixo, mas no dia de hoje ele está segurando, tá? Não está vindo aqui para perder o último fundo deixado ali no 131.500. Eu ainda vejo que o mercado é para baixo, entendo que mesmo que ele suba um pouquinho mais, né? Ele vai ter bastante dificuldade ali na faixa dos 135.500, 136 mil, entendo como um ponto de bastante resistência, tá? No curtíssimo prazo, já temos que ficar de olho, inclusive, aqui na região do 134, né? Pode ser que ele já bata a cabeça aqui no 134, né? Movimento de curtíssimo prazo, e volte novamente para testar esse fundo e quem sabe ele dá sequência na movimentação de queda, tá? Então, assim, Bov ainda é para baixo, ele está segurando no dia de hoje, está evitando perder a mínima. Quando eu vou para tempos gráficos menores, né? E aí eu vou pegar um gráfico de 2 horas, ele deixou um último topo aqui na faixa dos 134 mil, conforme eu comentei agora há pouco, é pelo diário, tá? Ficar atento. Se ele trabalhar acima desse 134, aí abre espaço de uma correção até os 135.500, tá? Lá a ponto de resistência importante também. Então, cuidado ali com compras ainda, é claro, né? O mercado pode reverter, né? Então, por exemplo, ele rompe a 134, vem aqui no 135.500, faz um pullback e marca um fundo mais alto que o anterior, pode ser início de uma onda 3 para cima no gráfico de 2 horas, e quem sabe olha uma movimentação de alta no diário tentando voltar no 140, tá? Só que eu vou esperar acontecer algo parecido com isso para a gente ali começar a ver possibilidades nas compras. Eu acho que compra agora ainda está muito cedo. Entendo que ele tem resistências tanto no 134 quanto no 135.500 e vejo o movimento de hoje ainda como um movimento de correção. Vamos ver se ele rompe as resistências comentadas. E se ele falhar na região de resistência, volta para testar esse último fundo aí no 132. Se perdido, tem aquela região ali que nós já comentamos semana passada, entre os 130 mil até os 128 mil. Vejo como um ponto que o Ibov pode ir lá buscar mais para frente, tá? Então, vamos seguir acompanhando, mas de qualquer forma, Ibovespa para baixo ainda, movimento de repique, eu acho que não seria ali nada fora do normal, né? Depois de cair nos últimos dias, e vamos ficar de olho no primeiro ponto aí no 134, tá? Se rompido 135.500 passa a ser a resistência. Gráfico do dólar, WDO Food. Vamos lá, o dólar, hein, pessoal? O dólar ele não consegue, né? Romper para cima aqui dos 5.660 ali, mais ou menos, tá? Movimento de curtíssimo prazo, né? Inclusive, se eu pegar aqui os 60 minutos, fica mais claro. Olha lá, o dólar, toda vez que chega aqui, ele acaba batendo cabeça, tá? Tem uma movimentação ali um pouco diferente no dia de hoje, né? Porque assim, o dólar ele acabou respeitando aí recentemente essa faixa aqui dos 5.560 ali, né? 565, ele deixou esse pavio aqui. Aqui até que ele segurou, mas enfim, não dava para. Foi apenas um repique para depois voltar a cair, né? Mas o que me chama a atenção é o fato que ele está perdendo essa região, tá? Então, como ele está perdendo essa região de 5.565, 5.560, o dólar começa a abrir alvos aqui na região de 5.515, abre alvo até mesmo para testar essa região dos 490 aí, que foram os fundos de julho, tá? Então, no curtíssimo prazo, o dólar apontando para baixo, tá? Pelo gráfico diário, ele segue consolidado, né? Então, entre essa faixa vermelha e essa faixa verde, ele está falhando ali na região dos 665, conforme nós comentamos, então ele pode fazer algo parecido com isso. Algo parecido com isso, testar novamente a região de fundos anteriores, chegando lá te acompanha. Se ele segurar, ele manda tudo de novo lá para testar nossa região em vermelho. Então, voltando mais uma vez aqui para o dólar, 120 minutos aponta que é para baixo. Se eu pegar aqui um gráfico de 60 minutos, também aponta que é para baixo. Pelo gráfico de 15 minutos, aí para quem faz o day trade, também aponta que é para baixo, e eu tentaria vendas nesse dólar se ele fizer um repique no momento aqui próximo da região dos 5.570, tá? Então, correções no dólar sugerindo aí novas oportunidades na venda, inclusive tem uma linha vermelha um pouco abaixo ali, então 560 já pode até ser um ponto para a gente ficar de olho, tá? Mas de qualquer forma, no momento, né? Claro que pode mudar, a gente tem visto bastante volatilidade nos últimos dias, mas no momento está sugerindo um repique para depois continuar caindo. Então vejo um dólar ali com
a venda sendo uma posição mais interessante no momento, tá? Vamos acompanhar para ver se vai permanecer assim durante o dia. Gráfico do mini índice, um IFUT, deixa eu pegar o gráfico diário. Bem, o gráfico diário seguimos aqui pousados em cima da região dos 133 mil, né? Que é o ponto aí que o índice vem respeitando bastante. 60 minutos, gráfico horário. Beleza, gráfico de 60 minutos. Bem, eu vou até dar uma limpada aqui nesse gráfico. Vamos lá. Pelo gráfico de 60 minutos, dá para perceber que está consolidado e segue consolidado, né? É o que a gente já vem comentando já há alguns dias, inclusive. Essa região aqui do 132.500, 132.600, tem trabalhado ali como uma forte resistência, tá? E aí tem dois pontos que eu fico de olho ali onde o preço tem travado, né? O primeiro ponto seria aqui na região dos 134 mil, e o segundo ponto seria ali próximo dos 135 mil, tá? Então, assim, ele acaba dando oportunidade de compra lá na região do 132, mas vem falhando nessas regiões ali em vermelho, né, nos pontos em vermelho. E olha o que ele fez, ele fechou no candle anterior ali acima dessa região em vermelho e agora já começa a devolver. Cuidado, porque da mesma forma que ele subiu ali, ele pode acabar devolvendo tudo de novo, voltando para testar a faixa verde, visto que ele segue lateral aí nos últimos dias. Quando eu vou para o gráfico de 15 minutos, né, aí olhar um pouco mais próximo, ele seria, acho que comprar aqui fica difícil, ele já esticou bastante, melhor compra certamente seria lá no 132, vender, só toma cuidado no seguinte, né, ele vem de uma pernada de alta, né, se ele forma um pivô aí no meio do caminho, isso aqui pode indicar aí um terceiro movimento e ele testar o próximo nível de resistência lá no 139, 135 mil, tá, 135 mil. Ali é um ponto mais interessante pensando na venda, tá? Aqui está no meio do caminho. Mas se for para tentar alguma coisa, até tentaria a venda pensando na relação risco-retorno, né? O stop, considerando esse último topo, seria, mesmo assim é um stop caro, em 760 pontos. Comprar eu acho difícil, né? Porque o stop é lá embaixo, mais de 1.000 pontos, né? É claro, eu acredito que ele vem testar aqui o 134, 135 mil. Se ele começa a desenhar algo parecido com isso, dá até para tentar uma compra com o stop curtinho abaixo do fundo, tá? Ele precisa romper esse topo. Se ele falhar no rompimento e voltar perdendo o fundo anterior, aí stop, vai ser um stop curtinho, mas também se der certo, ele tenta buscar ali a região do 135. Então, assim, para falar a verdade, eu não faria nada no índice no momento, tá? Eu acho que o índice aí tá bem no meio do caminho, tá indefinido, ele vem andando de lado. Melhores operações no momento têm sido as operações de compra próxima dos 132.800 ali, 132.500, né? 800, 500. É um valor aproximado, e as melhores vendas têm ocorrido na região do 135. Aqui também tem tido algumas vendas no 134, é só você dar um zoom aqui afastando e observar o que ele fez aqui, o que ele fez aqui, o que ele fez aqui, e está testando agora. O grande problema de vender agora é a questão do tamanho do stop, né? O stop eu entendo que está um pouco caro, é um stop de 700 pontos, eu vejo um stop um pouco mais caro. Se ele voltar para testar de novo esse topo e falhar, pode ser uma tentativa aí para quem ainda acredita na venda, stop mais curtinho, e aí quem sabe voltando tudo de novo lá no 132.600. Só toma cuidado que se ele fizer isso daqui e romper, aí ele vem para testar o 135, que seria ali os alvos, né? De resistência ali mais altos que ele tem falhado, tá? Mas de qualquer forma, o mini índice, gráfico de 15, 60 minutos, segue lateral, ele está pousado em cima de uma região de suporte no diário, né, que é aquela faixa ali do 133, que a gente já comentou nos últimos dias, tá, que é justamente esta região aqui, tá, estamos pousados em cima dela, e além disso tem essa consolidação chatinha nos tempos gráficos menores, tá ok? Então é isso daí para o mini índice. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do Bitcoin, vamos lá, BTC-USD. Bem, vamos lá, pessoal. Bitcoin tinha dois pontos ali de atenção, né? O primeiro ponto é a região aqui do 116, que ele acabou perdendo, e o segundo ponto seria o 112. Ele foi no 112, tá? Aqui é uma região importante de suporte, tá? Quando eu vou aqui no tempo gráfico menor, nos 120 minutos, repara que ele veio na movimentação de queda, fez repique. Pelo gráfico de 120 minutos, eu ainda acredito que ele pode sim testar esse fundo, tá? Pensando nas compras, eu entendo que fica interessante aguardar um teste do fundo, o Bitcoin não perdendo, formando pivô, tenta uma compra, stop curtinho abaixo do fundo anterior, tá? Vamos ver se ele faz dessa forma, se fizer, eu entendo que pode dar oportunidade ali, com stop curtinho, e quem sabe aí, Bitcoin tentando voltar para testar as máximas históricas novamente. Então, Bitcoin pousado em região de suporte,
região que eu vejo ali como mais interessante para compra. Inclusive, o Bitcoin tem um ROC 17 sozinho abaixo de zero, o que indica para a gente uma possibilidade de novas movimentações de alta. Só fica atento que no curtíssimo prazo ainda pode ter mais um teste aí no 112, e aí a gente acompanha a reação do preço quando chega por lá, tá ok? E para finalizar, vamos dar uma olhada no S&P 500. Vamos lá, pessoal, S&P 500, ó, o S&P 500 veio testar aqui essa região nos 6.200, tá? Começa a ter uma reação no dia de hoje, né? Vamos ver se ele forma um pivôzinho aí para cima. S&P 500 corrigiu forte nos últimos 2 dias, né? Nos últimos 2 pregões, tá? Teve toda a notícia ali do payroll, né? Que veio revisado ali os meses de maio e também de junho, né? Bem abaixo do esperado. E isso trouxe bastante volatilidade ali, o mercado corrigiu bem, principalmente o mercado americano. Ele está segurando em uma região de suporte, tá? Uma região que eu entendo que vale tentativas de compra, inclusive, né? Mas entendo que pode corrigir um pouco mais, tá? A região que eu vejo ali que o S&P 500 pode corrigir, que ainda continuaria interessante para as compras, seria até a faixa dos 6.050, 6.050 ali, seria um ponto interessante, tá? Mas, de qualquer forma, aqui já seria uma primeira tentativa, uma primeira região. Vamos lá, eu não entraria aqui com a posição um pouco mais pesada, tá? Toma cuidado, ainda tem muita notícia aí acontecendo, né? Toda a questão aí das tarifas aí que começaram a ser aplicadas também, né? Então, isso pode trazer uma certa volatilidade. Qual que é a ideia do S&P 500 quando eu olho esse gráfico? Seria lá para testar o topo, tá? Então, a ideia seria que ele faça algo parecido com isso. Se por um acaso ele chega aqui no topo, ou até mesmo antes de chegar no topo, ele começa a demonstrar alguma fraqueza, isso acende o sinal de alerta. E aí, para quem está comprado, cuidado, porque se depois ele vem perdendo um pivôzinho, perdendo o fundinho anterior que ele marca no gráfico, isso pode indicar para a gente um possível ali movimento, né? De um início de uma reversão dessa movimentação de alta, tá? Não estou dizendo que está revertendo, eu ainda sigo com o viés comprador, entendo que ainda é para cima e que ele está em região de suporte. Mas a correção aí dos últimos 2 pregões foi uma correção ali um pouco acima, né, do que a gente tinha anteriormente ali no movimento natural do gráfico. Então tem que tomar cuidado, sim, principalmente quando ele voltar para testar esse topo. Se ele não conseguir renovar a máxima, pode ser que a gente tenha aí um topo sendo marcado aí em breve, né, por algum tempo, se ele não conseguir romper, tá? Então vamos seguir acompanhando. Mercado americano ainda assim é um mercado de alta, começa a ficar um pouco mais fraco ali, começa a ficar um pouco mais feio, né, com relação à movimentação recente. Deixa eu até fazer o seguinte aqui, eu vou colocar aqui o indicador, o Mima Rock, só para ver uma questão aqui, se tem alguma divergência, né, nesse último topo. Um tempo aqui no S&P, ele vem subindo com divergências, né? Então, ou seja, ele vem subindo, mas vem subindo ali sem muita força. Isso pode indicar para a gente que esse movimento aí pode estar próximo ali do fim, mas de qualquer forma, ainda vejo que o mais interessante é sim pensar na compra, pelo menos acreditando no teste do topo, tá? Vamos ver se ele volta para testar os 6.400. Beleza, pessoal? Então, é isso daí. Vou encerrando por aqui. Desejo aí para todos um excelente dia, uma excelente semana, né? Acho que eu tô com uma estabilidade na internet, então deve ter picotado um pouquinho, mas acredito que dê ali para ver as análises. Só lembrando, dê uma olhada na descrição do vídeo, né? Então temos agora o nosso gráfico web para quem deseja aí ter acesso aos indicadores Ficube, à inteligência artificial, também ao Prisma, né? Que é a nossa ferramenta ali que seleciona as melhores ações, os melhores criptoativos. Dá para fazer isso agora assinando o gráfico web, então na descrição do vídeo tem aí o link, tá? E também se você entrar no site do Ficube, clica aqui em App Ficube, né, em verde, e aí você tem aqui o plano do gráfico web avulso e também tem os planos ali do aplicativo Ficube, né, criptoativos, ações brasileiras e bolsa americana. Então, para quem tiver interesse em conhecer, é só entrar lá no site, pode aí contratar. E qualquer dúvida também fica à vontade para chamar o nosso atendimento, tá ok? Então, um abraço a todos, excelente semana e amanhã, mais tarde, aliás, estamos de volta com o nosso programa Cripto às 16 horas e às 17 horas o programa de Bolsa Brasileira e Americana com o Mestre Bo. Ok, pessoal? Até mais tarde. Tchau, tchau.